Pessoal, então tô colocando aqui pra gente gravar, tá? Tá gravando, para depois eu vou postar lá no canalzinho o nosso bate-papo. Hoje eu trouxe um tema que é o maior mandamento. Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Tá? E Jesus traz pra gente, né? Aliás, quem trouxe pra gente o maior mandamento não foi Jesus, foi Moisés, né? Lá atrás, há 3.800 anos atrás, Moisés trouxe para nós os 10 mandamentos. E o primeiro dos 10 mandamentos é amar a Deus. E aí, a gente sabe que, assim como na nossa sociedade de hoje, a gente tem os juízes, tem as profissões, né? Tem o juiz, tem o padre, tem o dentista, tem, né, o senador, o deputado, né? Tem os cargos que cuidam da nossa sociedade, né? Pelo menos aqui no Brasil. O deputado federal, o deputado estadual. Naquela época tinha também as pessoas que cuidavam da sociedade. Os fariseus, eles eram uma mistura de juiz com padre. Eles que cuidavam das leis. E as leis estavam muito ligadas à lei mosaica, à lei de Moisés. Né? E tínhamos também os saduceus, que também era algo ligado à alta corte lá. Então, os fariseus, sabendo que Jesus tinha, vamos dizer assim na nossa linguagem de hoje, lacrado uma conversa com os saduceus, eles queriam de qualquer jeito uma hora pegar Jesus. Se Jesus lacrou com os saduceus, comigo, fariseu, ele não vai lacrar. Então eles estavam sempre tentando tentar Jesus, né, para que Jesus falasse alguma coisa contrária à lei deles, para poder ter como condenar Jesus, para poder ter como ter aonde passar a perna em Jesus. Então um fariseu perguntou, né, ainda chamava assim, mestre, com toda aquela hipocrisia, normalmente, né, mestre, né, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, vocês não sabem? Não tá na lei de Moisés. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Ponto final. Mas tendes aqui o segundo. Aí Jesus dá aquela apimentada, que não teve como os fariseus negarem este ensinamento, né? Porque é lindo, é maravilhoso, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Então, Jesus trouxe uma pitadinha, né? Porque lembra que Jesus, ele fala que ele não veio destruir a lei, mas sim fazer cumpri-la. Então, em muitos ensinamentos, Jesus pegava a lei de Moisés, né? Por exemplo, não matarás. Aí Jesus dava aquela pimentada. Eu te digo mais, né? Todo aquele que desejar ódio, raiva contra o seu inimigo, também merecerá ir para o fogo do inferno. Então não basta só não matar. Você também tem que... você não pode odiar o seu próximo. E aqui Jesus faz a mesma coisa. Então, o maior mandamento, amar a Deus. Mas o segundo está muito ligado ao primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. Aí lá em Mateus... tem um ensinamento, né, que é no Sermão da Montanha, que fala assim, Jesus fala, fazei aos homens tudo que querais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Tá? Agora no próximo slide eu trouxe uma historinha que para mim é uma das histórias mais lindas do Evangelho. Tem alguns centros espíritas, ou algumas casas, que se chamam Bom Samaritano. O albergue daqui de São João chama Albergue Bom Samaritano. E assim, eu vou tomar muito cuidado, porque eu vou postar esse vídeo para tentar não ofender, né, as pessoas. Mas o samaritano, eu vou ler a história aqui do samaritano. O samaritano, ele era motivo de bullying naquela época. Era como
há 50 anos atrás, usava, ou 30 anos atrás, eu cheguei a ver isso, né? As pessoas zombavam dos peões que trabalhavam nas obras. Ah, aquele nordestino, né, o Soninha, centro do Nordeste, mas tinha esse termo pejorativo, né? Ah, o Paraíba lá da obra, né? Ih, aquele lá é caiçara. Lá em Santos eles usavam o termo caiçara, né? Como se fosse algo negativo. Então tinha-se esse preconceito contra os samaritanos naquela época. Hoje não, hoje aqui a gente já não usa mais esse termo. Acredito que haja um respeito muito mais um respeito muito maior entre a pessoal do Sudeste com os nordestinos do Norte ou as pessoas lá do centro, do Sul, né, do Centro-Oeste. Mas antigamente tinha essa conotação de que os nordestinos vinham para São Paulo só para trabalhar na construção civil. Né? Então, Jesus usa o samaritano para contar essa história, que para mim é uma das histórias mais lindas do Evangelho. Então vamos lá. Então Jesus conta que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Tá? Jerusalém ficava lá em cima e Jericó ficava uma cidade bem abaixo. E no meio do caminho, ele caiu em poder dos ladrões, que despojaram, tiraram todos os seus bens, cobriram de ferimentos e deixaram ele quase semi-morto. Encheram de pancada o coitado. Aconteceu que logo em seguida dele ter sido roubado e despojado dos seus bens e ser todo arrebentado, né, todo quase semi-morto deixaram, vinha um sacerdote, alguém ligado à igreja da época. O que o sacerdote fez? Desviou do caminho e deixou como se fosse um andarilho, como se fosse nada, e foi embora. Passou-se, logo depois, né, logo mais adiante, veio um levita, que era uma pessoa extremamente instruída também. Então vocês estão vendo que tem as categorias, tinha o sacerdote, tinha o levita, tinha o fariseu, tinha o saduceu, né, tinha os escribas, tinha diversas pessoas. O levita também era alguém respeitado da sociedade, que também estava passando por aquele lugar e fez exatamente aquilo que fez o sacerdote. Desviou e deixou o cara lá. Mas, por ali veio passando um samaritano, que era uma pessoa mal vista naquela época. Era considerado alguém de uma segunda linhagem, vamos dizer assim, que viajava por lá, chegando ao lugar onde jazia, né, onde estava quase morto aquele homem que estava indo de Jerusalém para Jericó. Tendo visto aquele homem todo arrebentado, o samaritano teve a compaixão, né? Pegou aquele senhor, curou das suas feridas, passou o óleo nas suas feridas, passou o vinho para esterilizar como se fosse um bactericida, né? E colocou ele no lombo do cavalo e levou até a pousada mais próxima. Não só fez isso, quando chegou na pousada, ele pagou a estadia desse homem e passou aquela noite. Na noite seguinte, aí ficaram os dois lá na pousada. No dia seguinte, o samaritano ia seguir viagem. O que ele fez? Ele teve uma compaixão muito grande por aquele homem que havia sido assaltado, roubado e quase morto. Viu que ele estava em situação muito deplorável, chegou para o dono da pousada e falou: olha, eu vou te dar um dinheiro aqui para que esse senhor fique mais 3 noites aqui até que ele se recupere. Se ele precisar de ficar mais, deixe-o aqui. Quando eu voltar, eu pago a diferença da estadia. Olha só a grandeza espiritual desse samaritano. E foi embora, né? Aí Jesus, porque teve uma pergunta lá atrás do fariseu perguntando, mas quem é o meu próximo? E Jesus contou essa historinha do bom samaritano. Aí Jesus perguntou para o fariseu, né? Tá lá no Evangelho de Lucas isso. Quem que era o mais próximo para aquele senhor que estava todo arrebentado, né? Aquele homem que estava todo estrupiado na estrada? Quem que era o mais próximo para aquele senhor? Né? O sacerdote, o levita ou o samaritano? E aí o fariseu respondeu, sem dúvida, o samaritano. Respondeu, né? O samaritano, o bom samaritano. Né, que traz o nome do nosso albergue, que acolhe as pessoas em situação de rua. Bom, pessoal,
para mim, essa história é o resumo daquilo que a gente tem que tentar fazer no nosso dia a dia. E é essa discussão que eu queria trazer pra gente hoje. Ô Gisele, vou trazer você aqui. Fala pra mim, Gi. Então Jesus fala, amar o próximo como a si mesmo. Quem que é a pessoa mais importante do mundo pra você? Está sem microfone. Tem que ser o próximo. Porque se eu me amo e tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, tem que ser o próximo. Eu tento, não é fácil, mas fico muito feliz de poder pelo menos estar tentando. Então a pessoa mais importante do mundo é aquele que está ao nosso lado. É, não, ao nosso lado assim, como o samaritano. Sim, por exemplo, no meu trabalho, eu estou trabalhando, nesse momento eu estou trabalhando, tem um monte de gente na repartição. Naquele momento, o mais próximo de mim é o meu colega ao lado. Exatamente, né? Eu acho que sim. É uma Eu visão, penso assim, é uma, né? é Se eu uma for no visão meio bem... da rua, Se for no meio da seja alguma rua, coisa, eu não vou me esquivar de tentar ajudar. Eu vou lá ajudar. A não ser que eu veja que já tem, lógico, está sendo atendido, né? Se uma pessoa quer atravessar a rua e não está conseguindo, por que eu não vou ajudar? Né? Está em mim, isso eu fico feliz de estar podendo fazer isso, né? Então, eu penso assim, né? Humildemente. tá certo? Não, bacana. É uma visão bem importante e fundamental, né? A gente, quem é a pessoa mais importante? Aquela pessoa imediata que está ao meu lado naquele momento, a qualquer momento do dia. É bem bacana essa visão. Mas quando eu faço essa pergunta, eu vejo diversas respostas, né? Umas pessoas dizem que Deus é a pessoa mais importante do mundo, outros dizem que é Jesus, tem pessoas que misturam Jesus com Deus, que eu não vejo que são a mesma coisa, né? Para mim, Jesus é o nosso irmão mais velho e Deus é o Pai, é o Criador. Eu vejo algo bem distinto, né? Tem outras pessoas que dizem que é o Filho, tem outras que dizem que é o pai ou a mãe, né? Então a gente ouve as respostas mais diversas e todas elas são válidas. Eu só não concordo que a pergunta é quem é a pessoa mais importante do mundo? Então quando a pessoa fala é Deus, porque é o maior mandamento, é Deus, amar a Deus, eu não concordo porque Deus não é uma pessoa, eu não consigo ver Deus como uma pessoa. Deus é o criador do sol, é o criador da terra, é o criador das estrelas, da Via Láctea, das galáxias, né? Então, eu não consigo ver Deus como uma pessoa, né? Mas eu entendo que o maior mandamento é amar a Deus. Mas eu traria... Eu acho, Pode falar. César, é, Deus é tão onipotente, tão onipresente, tão maravilhoso, que Ele também está em cada um de nós. Sem dúvida. Então, nós temos, sim, um pouquinho, um átomo do amor de Deus dentro de nós, né? Como a Dani sempre fala no Reiki, que Ele possa nos mandar esse pequeno átomo, porque já vai ser maravilhoso. Se Ele está em nós, então a pessoa mais importante do mundo, para nós, é o irmão. Porque Ele também disse, amar ao próximo como a ti mesmo e ao teu Deus sobre todas as coisas. Isso. Então, eu gosto muito, legal, eu gosto muito quando a gente faz essa pergunta e entra nessa esfera de qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo, né? Mas como que eu tenho que amar o próximo? Como a mim mesmo. Então, é fundamental que quem é a pessoa mais importante do mundo? Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Porque eu não vou conseguir amar o meu próximo se eu não souber a me amar. Né? É muito importante eu me amar. Eu entender como eu tenho que me amar. É fundamental isso. Porque se eu estiver triste, depressivo, ansioso,
magoado, angustiado, se eu tiver com um orgulho enraizado dentro de mim, se eu for egoísta, se eu estiver sendo egoísta, eu não sei me amar, porque eu estou cheio de chagas. Se eu tiver vícios, né? Bebendo demais, fumando demais, consumindo drogas, qualquer outro vício, que eu já passei aquela lista de vícios diversos, né? A gente tem vários tipos de vícios, não só os materiais, mas os vícios de comportamento, de raiva, impaciência, intolerância. Se eu não sei me amar, como é que eu vou estender este amor ao próximo? Né? Então, quando eu estudo o Evangelho, quando eu tento me libertar dessas situações, né, Superman? E aí, Superman, tudo bom, cara? Aí, quando eu tento me libertar e a me amar de verdade, eu vou devagarzinho estendendo este amor ao próximo. Então, eu preciso me aprimorar no amor e estender isso ao próximo. Faz sentido isso para você, Gisele? Oh, total. Total sentido, né? Nossa, até complementou o que eu penso. Legal. Então, beleza. Então, a gente só vai conseguir amar o próximo se a gente souber se amar. Isso. Legal. Soninha, obrigado, Gi. Soninha, posso trazer você aqui? Obrigada a você. Soninha? Ai, será que a Soninha sumiu, caiu? Bom. Ela não tá aparecendo. Ela acho que pra mim ela tá aparecendo, ela deve ter caído. Ô Lilian, vou trazer você aqui então. Tá bom. Ô Lilian, fala pra mim então. Quem é o seu próximo, né? A Gisele já meio que antecipou aí. Quem é o próximo? Eu concordo com a Gisele na questão que o nosso próximo é quem está mais próximo da gente naquele momento, né? Então, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, o meu próximo são os meus colegas, né? Que estão ali comigo. Agora, se tem uma pessoa necessitada e eu estou mais perto dela, então ela é o meu próximo. Eu acho que é assim, é que o próximo é sempre aquele que está mais perto da gente. Aqui agora, no caso, o meu próximo é o Bruno, né? Então, eu me dedico a cuidar dele, a fazer as coisas para ele. E quando ele não está comigo, o meu próximo é quem estiver. Seja um colega de trabalho, seja alguém que está passando na rua, o meu vizinho. Eu acho que é isso. Mas é tão difícil encarar isso, né, Lilian? Às vezes a gente tem que estender a mão, né, para as pessoas que não são do nosso seio familiar, porque estender a mão pro Bruno para você é um prazer, é maravilhoso, né, estender a mão para ele. Mas às vezes no dia a dia fazer como se fosse para um filho é difícil esse exercício, né? É muito difícil, principalmente no ambiente de trabalho, né? Onde a gente já está estressado, geralmente é aquela pessoa que a gente mais está estressado e no fundo ela precisa de ajuda, mas é difícil para a gente estender a mão quando a gente não consegue se conectar com a pessoa, né? É mais fácil a gente ajudar um amigo do que ajudar um inimigo, né? Ou um desconhecido, no caso. Mas acho que a gente tem que trilhar esse caminho de tentar entender que aqui somos todos iguais, não tem ninguém melhor que ninguém, porque senão não estaria aqui encarnado agora, né? Sim. Se a gente está aqui é porque tem dívidas, tem coisas a acertar, a aprender, e acho que a gente tem que começar a desbloquear esse pensamento e tentar ajudar todo mundo, não só quem a gente ama, né? Legal. Fechou. Adorei, Lília. Mas será que a Soninha voltou, Soninha? Ela acho que ela caiu mesmo, mas aqui pra mim tá aparecendo que ela tá presente. Pra vocês tá aparecendo? Ai, será que ela ficou brava comigo que eu comentei a relação do samaritano com o Nordeste? Perdão, Soninha, mas foi só um comentário que se tinha lá. Antigamente falava-se, tinha muito isso, né? A pessoa menosprezava, né? Aê, Soninha! Voltou! Que na hora bateram aqui na
ver. Ah, então tá Mas bom. de boa, tem nada a ver não. Foi só mesmo esse imprevisto, tá de Meu boa. bem, você está acompanhando a nossa conversa? Então, você escutou a hora que eu li os textos? O texto você acompanhou a hora que eu comentei, né? Não, o texto foi. Tá, Teve a primeira pergunta, tranquilo. legal. Então vamos lá, me ajuda aqui na reflexão da próxima. Por que não somos pacientes com os outros como a gente gostaria que os outros fossem pacientes comigo? Né? Então, quando alguém vem ensinar algo novo pra gente, às vezes a gente tem uma dificuldade, não pega tal, mas quando aí a pessoa ainda grita com a gente, não, você não tá entendendo. Ai, como você é grosso, né? Nossa, a gente fala assim, né? Ao passo que quando a gente vai ensinar alguma coisa pra alguém, a pessoa também não aprende, a gente tem domínio sobre o assunto, a gente acaba sendo um pouco mais grosso com a pessoa. Por que a gente não tem essa paciência com os outros, hein, Soninha? Porque a gente não tem paciência com a gente mesmo, né? Verdade. Como é que eu posso ser paciente com os outros se eu não tenho paciência comigo mesmo, entendeu? É aquele negócio. Aí por isso que as pessoas reclamam. Aí você tem que fazer uma reflexão. Pô, se eu fui impaciente com ele, então eu estou sendo impaciente comigo mesmo. Não é verdade? Então é aí que começa. É que nem eu falo. Você não gosta de mentira, mas vive mentindo. Uai, mas se eu não gosto de mentira, eu não tenho que mentir pra mim mesmo, né? E assim vai. Tudo começa na gente, né? Tudo começa da gente, Soninha, é isso mesmo. Então, aprendendo a se amar, a gente devagarzinho começa a estender esse amor ao outro, né? Começa sendo mais indulgente às imperfeições dos outros, né? Entendendo mais que o outro é imperfeito, não é isso? Exatamente. Despertando alarme Porque aí. a gente não é perfeito, né? Nós não somos perfeitos. Eu falo, se eu fosse perfeito, eu não estaria nesse mundo, estaria no mundo mais evoluído, né? Então a gente tem que ter muita paciência com a gente. Tem uma frase que a gente sempre fala assim, ai, paciência, paciência. Não, a paciência é com você mesmo. Tem que ter a paciência com você mesmo. Obrigado, Soninha. Agora a próxima perguntinha eu vou chamar a Gi de novo. Ô, Gisele, vamos lá. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Podemos dizer que isso é a expressão máxima do amor? Aquilo que o bom samaritano fez para aquele homem, né? É a expressão máxima do amor? Máxima, quer dizer, eu não sei como é que mensura o máximo. O máximo é aquilo que é necessário, que é preciso naquele momento. Isso. Quer dizer, eu acho que ele fez o máximo, ele deixou a mais. Ele pôs a mais, ele previu o futuro também. Assim, tipo, e se ele não melhorar? Então eu vou... Quer dizer, então a gente tem que... Aquela coisa não medir esforços para poder ajudar o outro. Exatamente, não medir esforços para chegar naquele máximo que você puder, né? Quer dizer, para realmente estar caracterizado o amor. Porque a expressão máxima do amor é que cada um tem uma evolução, Faça né? o seu melhor. Faça o seu melhor, né? Fazer o seu melhor não significa que é o máximo que existe, mas é o máximo que eu posso oferecer. É isso que você está querendo dizer, né, Gi? É o que eu faço. Eu tento, me esforço e agradeço a Deus por eu ter conseguido fazer o meu máximo. Isso. É o máximo que eu posso fazer naquele momento. Pode ser que daqui a um ano o meu máximo seja outro, porque eu evoluí, aprendi. Seja outro. Exatamente. Eu lembro que quando meu pai ficou muito... Na verdade, minha mãe ficou doente primeiro. E naquele momento, minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs. Minhas irmãs assumiram tomar conta da minha mãe, que ela ficou muito doentinha, né? Ela morreu de câncer e foi de uma forma muito assim, rápida, né? O câncer voltou em junho, em setembro ela morreu. E naquele momento eu vi minhas irmãs cuidando da minha mãe e eu me retirei, tipo assim, eu não me via capaz de atender a minha mãe. Eu fiquei ali meio que só assistindo o que aconteceu, né?
porque eu não sabia o que fazer. E eu fiquei um pouco tranquilo porque minhas irmãs assumiram o controle. E eu vi que minha mãe estava sendo bem cuidada pelas minhas 3 irmãs. Passaram-se alguns anos, 5 anos depois, o meu pai ficou doente. E aí, nesse período, eu fiquei um pouquinho assim, puxa, eu podia ter feito algo pela minha mãe, eu podia, né? Mesmo minhas irmãs estando lá, eu poderia ter feito mais. Fica aquele negócio na gente, né? Quando meu pai ficou doente, aí eu me dediquei, eu me entreguei muito mais do que minhas irmãs. E aí, quando meu pai foi embora, foi tão mais leve quando minha mãe, porque eu fiz o meu máximo. Depois que ele morreu, eu falei, puxa, eu podia ter feito aquilo, mas eu não me penitenciei. Eu não fiquei bravo, porque naquele momento eu fiz o meu máximo, né? Aí agora, se alguém ficar doente novamente e eu tiver que ajudar, aí eu vou pegar a experiência que eu tive com meu pai e somar com aquilo que eu vi depois que eu poderia ter feito. E aí sim eu vou estar fazendo o meu máximo novamente. Então, quando meu pai morreu, eu fiquei muito tranquilo. Ao passo que a minha mãe, eu fiquei meio assim, com um pouquinho de peso na consciência. Quer dizer, eu podia ter feito algo, porque eu me retirei. Então, a expressão máxima do amor é fazer o máximo que eu posso naquele momento, com todo o meu conhecimento. Como Jesus fala, né? Com toda a tua força, com todo o seu conhecimento. Eu acho que esse é um lema que a gente tem que ter com a gente, César. Fazer o nosso melhor. Eu fiz o meu melhor. Obrigada, meu Deus. Eu fiz o meu melhor. Hoje. Né? Isso. Legal. Obrigado, Gi. Então eu vou trazer agora a Lilian aqui para a próxima perguntinha. Lilian, me ajuda aqui. Com que autoridade, Lilian, nós podemos exigir que o próximo, que o outro que está ao nosso lado, faça o que eu desejo, o que eu gostaria que fizesse para mim? Eu tenho alguma autoridade? Não, acho que a gente não tem autoridade sobre ninguém. Mas eu acredito que a gente possa dar exemplos, né? Que se o outro vê a gente tratando ele bem, fazendo coisas boas, quando for a nossa vez que a gente precisar, ele vai pensar, nossa, mas essa pessoa me tratou bem, essa pessoa me ajudou quando eu precisei. E aí ele vai retribuir da mesma forma. Acho que é uma questão de retribuir aquilo que é mostrado, né? E não uma questão de exigência. Mas, por exemplo, às vezes a gente é gentil com alguém, às vezes a gente é educado com alguém, e essa outra pessoa acaba não retribuindo com a gente aquilo que a gente gostaria, né? E a gente acaba se ofendendo, né? Querendo que o outro haja com a gente como a gente age com ele. E o amar o próximo, como assim, é entender que o outro não é igual a você, né? Sim, com certeza. A gente tem que fazer de coração, né? Isso. Sem querer nada em troca, né? Sem querer em troca. Sem querer dar em troca e também não se cobrando, nem cobrando do outro. Isso, também acho. Que a gente faz, igual você tá falando dos seus pais, né? Quando você faz ali com amor, com dedicação, é o seu coração que fica mais leve, né? Então acho que a gente tem que agir pela gente mesmo, sem ficar esperando, exigindo as coisas do próximo, e entender que cada um tem as suas limitações também. Isso, né? Cada um seja tem intelectual, moral, cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa age de um jeito. Até as percepções, né? Né? Controlar, né? Até as percepções dos outros sobre um determinado assunto é diferente da minha percepção, né? Com certeza. E não tem como a gente querer forçar alguma coisa, algum sentimento, reciprocidade, nada. Acho que as coisas elas acontecem, né? De acordo com o nosso grau de evolução, de merecimento. E assim a gente vai caminhando. Sabe que essa pergunta, Lília, me lembra assim, tipo, às vezes a gente tá conversando com alguém no trabalho, em qualquer outro lugar, na escola e tal. A gente fala, cara, você não tá vendo que tá errado? Você não tá vendo que tá tudo errado? Você tá cometendo as coisas erradas? A pessoa não tá vendo, né? Ele realmente não está vendo. Né? E a gente não tolera isso. Mas eu vi. Como é que você não viu? Ele não viu. Né? Ele não tem. Os sentidos não são iguais. Né? Mas a gente exige que o outro faça aquilo que eu desejo. Eu tô vendo que tá errado. Você não tá vendo? Não, ele não está vendo. Sim, com certeza. Isso é amar o próximo. São as diferentes limitações, né, de cada um.
Isso é amar o próximo. Muito bom. Adorei, César. Obrigada. Legal. Ô Soninha, me ajuda aqui então na próxima. Vamos lá. Praticando a máxima, né, do texto acima, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Quando a gente pratica isso, seria uma forma de nós estarmos eliminando o egoísmo dentro de nós? Sim, a gente elimina nosso egoísmo. Que querendo ou não, nós somos muito egoístas ainda para muita coisa, né? Então, a partir desse trecho do mandamento que a gente coloca na gente, interioriza e coloca no coração, a gente pratica e elimina totalmente o egoísmo. Que a gente vive no egoísmo, né? Na vaidade, na avareza, né? Eu vou fazer uma colocação anterior, que você falou que, no seu caso e da Gisele, né? Dos pais faleceram e tal, a Rafa, muitas das vezes, uma vez eu vi uma passagem muito engraçada, não me lembro qual foi a situação, que quando uma pessoa morre, ela, claro, nos deixa, mas as pessoas que estão em sua volta, muitas vezes elas choram muito. Aí perguntaram assim, por que elas choram muito? Porque existe a dor e a saudade, mas existe também o sentimento da culpa. Né? E isso também é uma forma de egoísmo, que a gente não ama o próximo, né? Então esse egoísmo também vem com a culpa no momento do que seu ente querido Às vezes esse choro é de dor mesmo, de não ter amado tudo que podia. Exatamente, porque como você falou, depois que eu passei pela experiência com meu pai, o meu coração ficou leve, porque você não teve mais aquele sentimento da culpa de não ter ajudado. Você ajudou no seu limite, no momento certo. Mas com seu pai você teve que... Quer dizer, Deus não dá o problema que a gente não pode resolver, né? Então é isso que eu aprendi. Então esse também é um tipo de egoísmo que as pessoas têm, o sentimento da culpa, de não ter feito nada, de não ter pelo menos ligado para saber como é que tá. Essa situação, né, que muitas vezes as pessoas passam. Então, realmente, o amar o próximo nos deixa muito mais leveza. Legal, Soninha. Obrigado, viu? Acho que agora é a última perguntinha, não me lembro. Ô Gi, vamos lá. Próxima pergunta, Rafa. Gi, vamos lá. Se Deus é justo... É a última, Rafa? Penúltima. A penúltima, tem mais uma ainda. Se Deus é justo e me colocou em um mundo cheio de pessoas egoístas, porque está cheio de pessoas egoístas, seria porque eu também sou egoísta? A Soninha meio que falou isso. Não necessariamente. Tá. É lógico que nós temos um pouco de egoísmo dentro de nós, porque não somos perfeitos totalmente. Nós somos imperfeitos, por isso estamos aqui no nosso mundo de expiação e provas, né? Porém, Deus nos colocou nesse mundo porque Ele quer que nós aprendamos. Ele quer nos burilar, Ele quer nos desenvolver. Ele quer que nós passemos por essa experiência para poder ficar melhor do que já somos. Perfeito, perfeito. Então, a gente tá num mundo, né, de provas e expiação e que a gente precisa se experimentar para ir eliminando essas chagas. Então, exatamente. E eliminar de ser egoísta também. Isso, né? o egoísmo é uma deles, né? Isso não quer dizer que a gente só é egoísta. Não. Nós somos imperfeitos em diversas categorias, né, César? Sem dúvida, né? Mas é uma chaga que a gente precisa eliminar, porque quando a gente elimina o egoísmo, a gente aprende a amar um pouco mais o outro, né? César, e só para complementar, ilustrar para quem, né, não tá, talvez eu não tenha me expressado bem. Por exemplo, quando a gente vai na escola e a gente aprendeu que 2 mais 2 é igual a 4, e a gente insiste em pôr 5 ou 3, o que a professora faz? Ela vai lá com a borracha, apaga e faz a gente aprender, ensina de novo e faz a gente aprender o 2 mais 2 é igual a 4. Enquanto a gente não chegar nesse ponto, a gente não pode passar para a próxima, não é? É isso a intenção de Deus. Isso.
Obrigado, Gi. Ô, Lilian, então ficou a última perguntinha para você. Me ajuda aqui. A verdadeira paz só existirá quando o egoísmo chegar ao fim no nosso planeta, nossa sociedade? Acho que não só o egoísmo, né? Mas todos os sentimentos ruins que a gente carrega dentro da gente, né? Até porque a paz que a gente imagina, a gente não tem nem ideia de como é o verdadeiro sentimento da paz, né? Porque eu acredito que a verdadeira paz, ela só é alcançada quando você tem um grau de evolução muito grande, assim. Acho que a gente tem limitações do que é a paz, né? Mas não tem uma ideia verdadeira do que é ela. Então, eu acho que para conseguir chegar nesse grau de sentir essa verdadeira paz, a gente tem que eliminar todos os sentimentos ruins. Não só o egoísmo, mas o egoísmo também, claro, né? O egoísmo, a inveja, a raiva, todos os vícios que a gente carrega, né? E isso é muito difícil. Se fosse fácil, a gente já tinha chegado, né? Mas eu acredito que sim, que quando a gente alcançar esse grau onde não existirá nenhum sentimento ruim, nenhum vício, a gente irá alcançar a paz. A paz verdadeira, né? A verdadeira paz, exatamente. Legal, Lilian. Gente, adorei o nosso bate-papo de hoje. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Alguém quer fazer? Podemos encerrar o nosso bate-papo. Então, eu esqueci de lá no comecinho, o pessoal que está assistindo a gente na internet, se quiser participar, entra pelo Instagram, né? Lá tem o link para poder participar. Então, lá no Instagram, SEAC SJBV, né? SEAC.SJBV. Ah lá, a Rafa colocou. SEAC.SJBV. Entra lá no Instagram. Lá no Instagram você vai ter o link para entrar no grupo de WhatsApp e o link para poder entrar na nossa reunião aqui pelo Meeting, para poder participar ao vivo não, para poder participar ao gravado e depois no nosso bate-papo, né? Estar ao vivo aqui debatendo com a gente. Tá joia? Pessoal, então, pessoal da internet, eu estou encerrando. Obrigado a todos.